Oi, oi, testando o som do site, testando o som da live, tudo bem? Então, hoje a gente vai conectar para mais uma aulinha de Ayurveda, do Conexão Ayurveda. Deixa eu só esperar um pouquinho aqui, conferir algumas coisinhas e a gente já começa. Então, vão aí se aconchegando, achando a melhor posição para se sentar. Pega a aguinha, o caderno e o lápis, que a gente já vai começar daqui a pouquinho. Deixa eu só olhar aqui a programação. Bom, vamos lá. Ok. Primeiro de tudo, espero que o dia até agora tenha sido lindo para vocês e que tenham sido vários aprendizados. Como de praxe, a gente vai começar a nossa aula com um mantra para trazer auspiciosidade para o estudo de vocês e para que também traga auspiciosidade nas minhas palavras, para que a Ayurveda seja bem protegida pelo ensino correto, baseado nos clássicos. Então, queria que todo mundo ficasse em postura ereta. Se vocês quiserem receber esse mantra que eu faço, é só me pedir, pode me pedir por direct no Instagram, ou pode pedir nos comentários do vídeo aqui no YouTube, que eu mando para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Faz uma respiração prolongada, só para relaxar os ombros, relaxar o pescoço. Então, vamos para o mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraye Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanadhaya Shri Mahavishnave Namaha. Quem estava de olho fechado pode abrir os olhos agora. Então vamos começar. A aula hoje, a nossa última aula foi sobre o que é Ayurveda. E eu acho que pela aula vocês tiveram uma noção muito mais abrangente do que é essa medicina, filosofia. A gente discutiu tudo isso, né, na última aula. E entendemos, então, qual é o olhar da Ayurveda sobre a vida, sobre a saúde. E hoje, perdão, a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 elementos universais e sobre os doshas. Esses assuntos eles são extremamente importantes para a gente caminhar no entendimento do que é a Ayurveda e no entendimento sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo, sobre as outras pessoas. Hoje, o meu objetivo no final da aula não é só que vocês entendam o que são os doshas, mas que vocês também entendam como começar a observar a você mesmo e ao outro, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar sobre os Pancha Mahabhutas. Pancha Mahabhutas, o que é isso, Eric? Pancha Mahabhutas é um nome em sânscrito, é uma palavra de 3 raízes. Pancha, que é 5, Maha, que é grande, e Bhutas a gente pode traduzir como elementos, os 5 grandes elementos. Mas por que 5 grandes elementos? Porque são os elementos formadores de tudo que se é perceptível no universo. Quando eu falo perceptível, eu não falo só o que a gente enxerga, mas tudo que os nossos órgãos do sentido conseguem capturar. Tá? Então, tudo que existe no universo e que é capturável por nós é chamado, então, é formado, então, de Pancha Mahabhutas, ou os 5 grandes elementos. Quais são esses elementos?
Antes da gente chegar nisso, eu preciso dizer que todas as terminologias no Ayurveda, elas são em sânscrito. E a palavra em sânscrito, ela carrega um significado muito profundo, né? Porque o sânscrito é uma língua que ela tem uma profundidade incrível. Então, toda vez que a gente traduz, a gente empobrece um pouco o significado do que a gente quer trazer. Mas, como vocês são alunos iniciantes de Ayurveda, estão começando agora a nova jornada, eu posso dizer que talvez nesse momento fique mais fácil entender em português os nomes, mas eu vou dar os nomes em sânscrito e em português. Caso vocês um dia pensem em fazer uma formação, e espero que pensem, porque é uma transformação na nossa vida, caso vocês pensem em fazer um curso de formação de Ayurveda, primeiro, me procure, e segundo, aprendam a terminologia em sânscrito. Né? Os meus alunos no Brasil inteiro, uma coisa que eu insisto com eles é com as terminologias em sânscrito. E elas chegam naturalmente. É só abrir o coração e elas vão chegando, porque elas vão sendo utilizadas muitas vezes. Então, vamos lá. Os 5 elementos são... Eu vou primeiro falar os nomes em sânscrito, tá? Akasha, Vayu, Tejas, eu estou repetindo 2 vezes para vocês fixarem o nome, Tejas, Jala e Prithvi. Se você chegou a essa aula e perdeu a primeira aula, tenta localizar onde está a primeira aula para você não ficar muito flutuando aqui. E outra coisa, a gente tem um e-book, e esse book está sendo disponibilizado. Quem ainda não tem, procura o link do e-book no grupo lá do Telegram, para vocês poderem baixar o e-book, porque essas terminologias também estão lá. Fica mais fácil para vocês até para acompanharem as aulas. E se por um acaso vocês não acharem o link em lugar nenhum, manda um direct message, uma mensagem inbox para mim ou para o Tayla Veda, que a gente disponibiliza o link para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então são 5 elementos: Akasha, Vayu, Tejas, Jala e Prithvi. Ok? 5 elementos. Se a gente for fazer uma tradução, e já explicando para vocês sobre tradução, como que ela às vezes empobrece o significado, a gente tem aí Akasha sendo éter, ou espaço vazio, e a gente vai ressignificar essa ideia lá mais para não nessa aula não, mas mais para frente a gente ressignifica isso. Akasha, que é éter ou espaço vazio, Vayu, que é ar, Tejas, que é fogo, Jala, que é água, e Prithvi, que é terra. Então, esses 5 elementos, éter, ar, fogo, água e terra, por a gente fazer uma tradução de elementos que realmente existem na natureza hoje, às vezes confunde. E às vezes a gente não consegue compreender a profundidade disso. Então, na verdade, eu quero explicar para vocês agora o porquê da escolha desses elementos, tá? Não confunda água com o elemento água, H2O, tá? Não é isso. Veja só, quando a gente fala em Akasha, a gente está falando num espaço a ser preenchido. Ele está pronto para receber preenchimento, tá? É essa a noção que o elemento Akasha traz. Quando a gente fala em Vayu, que é ar, a gente, na verdade, quer falar sobre o movimento, porque o ar promove movimento. Quando a gente fala Tejas, a gente está querendo falar da transformação. A transformação, para transformar, a gente precisa do fogo, né? Então, a gente está falando de transformação. E é óbvio que transformação exige calor, quer dizer, promove calor e luz, porque é fogo, né? Quando a gente fala de Jala, água, a gente está falando de 2 coisas especialíssimas aqui. A primeira é fluidez, ou seja, não é mais um movimento expansivo para todos os lados como o ar, mas é um movimento descendente, como o leito, como o rio, por exemplo, que flui, né? Um movimento fluido. E outra coisa extremamente importante de Jala é a conexão, tá? A coesão. Deixa eu explicar para vocês, por exemplo. Imagina que vocês têm cimento e quer fazer um tijolo. Não, imagina que vocês estão na praia e quer montar um castelinho de areia.
esse castelinho de areia não vai se sustentar só com areia. Tu tem que buscar água, a água do mar, cavar um buraco, né? Não é assim que a gente fazia? Cava um buraco, joga a aguinha ali e mistura a areia e água. Essa água é que dá essa coesão, né? Que mantém conectado ali, mantém firme e conectado as partículas todas que vão formar a paredinha do seu castelo de areia. Então, coesão, conexão, junção é a função do elemento água e também fluidez. E por fim, Prithvi, que é terra. A terra traz também dois princípios importantes. Um é o da estaticidade, o não movimento, e o outro é da solidez. Entende? Então, é sólido e estático. Então, olha que coisa importante. Quando a gente está falando dos 5 elementos, na verdade, a gente está falando da dinâmica da vida. Tudo na vida passa por essas dinâmicas. É um espaço para que as coisas habitem ali. É o movimento, tá? É a transformação, é a fluidez e a conexão, e é a solidez e a inércia. Quanto mais sutil, mais movimento. Quanto menos sutil ou mais grosseiro, menos movimento. Então, olha só. Se eu estou falando de 5 elementos, e eu estou falando que começa com ar, depois começa com espaço vazio, depois ar, depois fogo, depois água, depois terra, vocês estão vendo que está se tornando cada vez mais denso isso? Mais pesado? Então, se a gente for olhar com outros olhos para isso tudo, a gente começa, então, a perceber que o que a gente está falando ali são processos energéticos. Então, vamos pensar assim, eu tenho o espaço vazio. Se eu chego aqui agora e solto uma fumaça aqui nesse ambiente em que eu estou, essa fumaça ela vai começar a se espalhar e ocupar toda essa sala que eu estou aqui agora. Por quê? Porque é muito sutil e vai se expandir nesse espaço. Aí a gente tem a ação do ar no espaço vazio, que vai se espalhando. Então, o quanto mais sutil, mais expansivo é. Então, o espaço vazio é a expansão completa. Se a gente tentar capturar isso e tentar fechar isso e colocar um pouco de pressão nisso, a gente começa a ver, então, um padrão de movimento. Vai sair nas laterais geográficas. Vai norte, sul, leste, oeste, né? Estou falando de força, de energia. Então, comprimir. Aí eu tenho energia escapando por vários lados. Mas aí isso é o elemento ar. Primeiro, o elemento a caixa. Espaço e tudo expandido para todos os lados. Aí eu comprimi, concentrei isso no espaço. Então, essa energia, ela tem características de ter movimento para todos os lados, para a esquerda, direita, para cima, para baixo, que é o elemento ar. Se eu comprimo isso de novo, eu cesso parte desse movimento. E aí eu tenho um movimento descendente e ascendente, que é o fogo que é representante disso. Você vê que o fogo tem uma base bem firme e depois ele se perde para o alto. Então, para cima e para baixo, essa energia para cima e para baixo, a gente está chamando do elemento fogo aqui. Se eu comprimo isso mais ainda, então eu tenho aí, nessa caixinha, a energia da água. Então, eu perco o movimento para cima, eu não mais vou ser sutil. Agora, eu só tenho um movimento mais grosseiro, que é descendente. Então, é a água. Agora, se eu comprimo de novo essa energia, eu deixo ela tão bloqueadinha que ela não tem como mais se mover e ela está completamente estática. Então, uma vez que ela está completamente estática, eu entendo isso como Prithvi, terra. Então, vocês estão entendendo que desde a caixa até Prithvi, eu tenho aí uma densificação da matéria. Porque, na verdade, quando a gente fala energia e matéria, a gente tende a separar isso, né? Mas é tudo a mesma coisa. Energia e matéria é só uma forma de se expressar energia. Na última aula eu falei dessa mesma mesa que eu estou tocando aqui agora. Eu falei, até a mesa tem energia, porque ela tem vibração, né? Ela tem uma cor. A cor da madeira dela, marrom, ela tem um padrão vibracional da cor marrom, por exemplo. Então, tudo é energia, só que a energia às vezes é menos densa, às vezes é mais densa. Agora, olha que coisa interessante. Se a gente está falando que tudo é energia e que às vezes a gente tem algo menos denso e algo mais denso,
a gente então começa a perceber que de um lado a gente tem Akasha e Vayu, ou espaço vazio e ar, do outro lado a gente tem Jala e Prithvi, água e terra. Olha só, um muito pesado e um muito leve. E no meio disso eu tenho Tejas, que é o fogo. O fogo no meio não é à toa, porque o fogo é a transformação. Então eu vou de um sutil a um grosseiro e no meio eu tenho o potencial transformador. Esses 5 elementos formam tudo o que existe no universo. Então, se eu te perguntar, essa mesa aqui é formada de quê? De 5 elementos, dos Panchamahabhutas: Akasha, Vayu, Tejas, Jala e Prithvi. O Eric é formado de quê? 5 elementos, Panchamahabhutas. Você é formada de quê? Ou formado de quê? De Panchamahabhutas. Guardem essa frase, anota aí. Tudo no universo é formado de Panchamahabhutas. Ah, Eric, mas a gente já estudou química, a gente sabe que as coisas são moléculas, inclusive os átomos e moléculas são formados de Panchamahabhutas. Panchamahabhutas é uma ideia, é um pensamento muito filosófico, né? Que diz que tudo no universo, inclusive os átomos, moléculas, etc., são formados de Panchamahabhutas. Eles vão conter 5 elementos também. É uma forma de tu tentar visualizar física e quimicamente o que a gente estudou de outra maneira, tá? Então, tudo no universo é formado de Panchamahabhutas. Ah, Eric, tem algo que é formado de Shad Mahabhutas, de 4 Mahabhutas? Não, são 5 Mahabhutas, tá? Agora, olha que interessante. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente, então, começa a perceber que vegetais, animais e seres humanos são constituídos de 5 Mahabhutas, mas somos diferentes. E a gente é diferente porque a proporção de Panchamahabhutas em cada ser é muito diferente. E entre os seres da mesma espécie também. Então, vamos pegar eu e você. Nós somos feitos de Panchamahabhutas, mas a proporção de Panchamahabhutas em mim é diferente da proporção, da distribuição, melhor palavra, de Panchamahabhutas em você. Às vezes eu tenho mais elemento fogo do que os outros elementos. Às vezes você tem mais o elemento ar do que os outros elementos. E nós vamos tentar entender isso numa dinâmica que facilita muito o nosso estudo, que é quando a gente fala, então, dos doshas. Antes de falar dos doshas, imagina essa situação. Antigamente, né, se a gente pegar nossas avós, bisavós, vocês vão ver que a gente tem um monte de tio. Muita gente tem uma família grande, a maioria. Tá? Mas vamos imaginar aquela família bem clássica, antiga, em que tinha lá 7, 8 filhos. Tá? E a mãe fez a comida, o pai colocou a comida na mesa, e aí eles vão chamar os filhos para comer. E aí eles vão falar: filhos, venham comer. Não tem nenhum filho com o nome de filho, mas todos vieram se sentar à mesa, todos os 8. Por quê? Porque eles entenderam que a palavra filhos denomina todos ali. Ela podia falar Maria, Joaquim, José, Julieta, Valesca, Paula. Podia falar o nome de todo mundo e todo mundo chegar, mas ela falou assim: filhos, venham, e todos se sentiram representados. Assim são os doshas. Dosha é um nome que a gente dá para reinterpretar e reorganizar os Panchamahabhutas. Então, vamos lá. Tudo no universo é formado de 5 elementos. Então, os doshas também são formados de 5 elementos. Mas cada dosha tem a predominância de 2 elementos. Vamos entender isso um pouco? Quais são os doshas e o que são os doshas? Os doshas são Vata, Pitta, Kapha. Vata, Pitta, Kapha é uma maneira de entender a dinâmica fisiológica do corpo. Ou seja, como o corpo está se movendo internamente, o que está acontecendo com o corpo. E, ao mesmo tempo, se eu estou falando que está acontecendo com o corpo, eu estou falando do equilíbrio fisiológico, né, da fisiologia, mas também a gente usa os doshas para entender a patologia, ou seja, o aparecimento da doença e como a própria doença se desenvolve. Então, se eu estou pensando em doshas, se eu falo Vata, Vata é aquele dosha que tem o predomínio de Akasha e Vayu, ou seja, de éter, o espaço vazio, e ar. Isso é o Vata. Se eu penso em Pitta, o Pitta tem predomínio de Tejas e Jala, ou seja, de fogo e de água.
Se eu falo kapha, kapha tem o predomínio de água e terra. Então, eu tenho vata, pitta, kapha. Qual é o mais leve de todos? É a pergunta que eu deixo aqui. Me responde. Qual desses é mais leve? Se vata é formado de ar e éter, pitta de fogo, isso, de fogo e água, e kapha de água e terra, qual é o mais leve deles? Of course, que é vata. Claro, vata, então, por se formar de ar e éter, é o dosha mais leve. Aí, qual é o dosha mais quente? Pitta é o único que tem fogo, né? Fogo e água. Agora, qual é o dosha mais pesado? Isso mesmo. O dosha mais pesado é o kapha, que é água e terra, quase forma uma lama, né? Tá, então vamos começar a definir a partir dos doshas, e aí eu quero que você comece a pensar em você e nas pessoas ao redor de você. Vamos tentar definir vata, pitta, kapha fisicamente e psicologicamente, tá? Então, vata, pitta, kapha. Eu gosto muito de utilizar o desenho do Popeye para a gente classificar os três personagens. Quando eu falo em classificar, gente, vocês têm que entender uma coisa. Quando eu falo dosha, a palavra dosha significa, nela mesma, desequilíbrio, tá? Dosha significa desequilíbrio, ou aquilo que tende a sair do estado natural. Então, dosha, por ser processo, a gente está o tempo todo em mudança, né? A gente respira, o corpo está dinâmico, movendo. Então, o dosha é aquilo que vai desequilibrando a partir do que a gente vai fazendo na nossa vida. E essas mudanças não precisam ser necessariamente patológicas. A gente vai desequilibrando, mas quando a gente chega num desequilíbrio até certo nível, quando a gente passa esse certo nível, a gente começa, então, a desenvolver patologias, né? Doenças. Mas vamos lá. Então, quando eu penso em doshas, eu sei que o nome dosha significa desequilíbrio. Mas, quando a fecundação do teu pai com a tua mãe, e forma um embriãozinho, que é você, nesse momento, você é definido, você tem uma impressão digital ali, que não é essa agora, tá? Uma impressão digital chamada constituição. Essa constituição é a tua explicação fisiológica. E a gente chama isso de prakriti. Prakriti é a tua constituição fisiológica. A constituição fisiológica é como você nasceu, é o teu registro mais profundo que é o DNA, que te explica como tudo em você foi formado. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ter um predomínio do dosha pitta e kapha. Essa é a constituição dela. Ela pode ter predomínio do dosha só pitta. Todo mundo vai ter todos os doshas, mas o predomínio do dosha pitta, por exemplo. A gente chama isso de prakriti. Mas quando a gente vê uma pessoa no dia a dia, essa pessoa ela come certo tipo de alimento, ela vive em certa estação e vai fazer o corpo dela ser dinâmico em constante mudança. Essa mudança a gente não chama mais de prakriti, a gente chama de vikriti. A vikriti é o desequilíbrio, ou seja, é a proporção de doshas que não é natural de quando eu fui concebido, tá? Essa vikriti, quando a gente chega em uma vikriti muito distante da prakriti, ou seja, vamos supor, é só para entender matematicamente, Eric é 30% pita, 40% kapha e 30% vata. Se em algum momento, pelos meus comportamentos, minha alimentação, eu começo a me desequilibrar e eu começo a ter 50% vata, 20% pita e 30% kapha, eu estou saindo, então, do meu estado natural. E aí, então, eu começo a adoecer. A doença é sair desse estado natural, dóxico, por exemplo. Entende? Aí que começa tudo. Então, aí a gente chama de vikriti, tá? Então, por exemplo, se eu estou pensando no dosha, então vamos pensar uma pessoa é só para a gente entender estereótipos aqui, tá? Uma pessoa de dosha vata, quando eu falo de constituição, tá? Essa pessoa do dosha vata, ela tende a ter um corpo menos estruturado no sentido de menos grosso. O corpo dessa pessoa é mais fino, mais, vamos dizer assim, mais frágil. Tu olha assim, parece que é um corpo mais frágil do que dos outros doshas, tá? Então, é uma pessoa que geralmente tende a ser mais magra,
tende a ter a pele um pouco mais seca. E eu estou falando de equilíbrio aí, tá? Agora, em desequilíbrio, a gente vai ver a pessoa realmente desgastada, os ossos desgastados, a pele demasiadamente seca, o intestino muito ressecado, desequilíbrio, tá? Agora, mentalmente, essa pessoa, ela é muito criativa em equilíbrio. Ela consegue executar multitarefas. Em desequilíbrio, essa pessoa, então, se torna completamente avoada. É uma cabeça de vento, literalmente. Ela não consegue, tenta executar um monte de coisa de uma vez e não consegue executar nada. Porque se a gente está falando de vata, a gente está falando de espaço vazio e ar, né? Então, esse espaço vazio e ar estão afetando essa pessoa. Uma pessoa pita, ela não é nem com o corpo muito proeminente e nem com o corpo muito frágil. Ela tem um corpo mediano, mas ela consegue fazer metabolização das coisas muito rápidas. Então, ela tem um corpo que se transforma muito fácil. Com pouco exercício, ela já começa a delinear os músculos, por exemplo, porque a transformação nela executa muito mais fácil. Mas em desequilíbrio, ela começa a apresentar um desgaste também do corpo, porque o fogo queima para mais do que deveria. Mentalmente, essa pessoa ela é extremamente sistemática, positivamente, no caso aí. Ela consegue organizar as ideias com muita facilidade e executar cada coisa no seu tempo, dando grau de importância para cada uma. Em desequilíbrio, essa pessoa se torna muito crítica e perfeccionista. Essa pessoa com desequilíbrio em pita, ela fica, então, extremamente raivosa. Claro que eu estou caracterizando aqui a partir de caricaturas de equilíbrio e desequilíbrio, tá? E o Kapha Dosha, então, ele tem a estrutura, a pessoa de Kapha Dosha, ela tende a ter uma estrutura corporal mais proeminente. Quando eu falo mais proeminente, eu não estou falando de obesidade, tá, gente? Os ossos mais largos, por exemplo. Tem pessoa Kapha que é muito magra, mas tem os ossos muito largos, por exemplo. Você vai ver o rosto muito largo, por exemplo. Então, uma pessoa de Kapha Dosha tem um corpo mais proeminente. E a mente dessa pessoa consegue absorver informações. Ela leva um pouco mais de tempo para absorver, mas quando absorve, não esquece. É tipo de um elefante, por exemplo. Né? Memória de elefante, não é aquela memória que fica? Pois bem. E aí, quando a gente pensa em desequilíbrio na mente, a gente pensa numa pessoa embotada, apegada. A pessoa de Kapha, depois de 15 anos, está lembrando algo que você falou e ela não gostou. Em desequilíbrio. Com Kapha em desequilíbrio, que eu estou dizendo. Tá? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que os doshas são um modo de capturar a tua essência, a tua fisiologia, que é individual e ninguém tem igual a tua, mas também o movimento da patologia. É tudo a partir dos doshas que a gente entende. Aí as pessoas perguntam, Eric, qual é meu dosha? É possível saber meu dosha? Claro que é possível saber seu dosha, mas não é num papo de boteco que a gente sabe o dosha. Você sabe que antigamente os Vaidyas, que eram os médicos na Índia, eles traziam os pacientes para perto deles, às vezes até para casa, e ficavam observando esse paciente. Depois de muita observação, de ver como que aquela pessoa se comporta depois de receber um tratamento, ela começa a tirar conclusões sobre a pessoa. Ou tem gente que é extremamente especialista em leitura de nadi, leitura do pulso, os canais energéticos que passam pelo pulso, e aí ela consegue determinar em certo horário, que é mais fácil de determinar, qual é a tua prakriti, ou tua essência em doshas. Mas essa pergunta, para ser bem sincero, não é uma pergunta que importa para um terapeuta sério. O que importa para um terapeuta sério é o que te levou a adoecer, ou o que fazer para não adoecer. E essa pessoa vai olhar isso tudo em termos de doshas. Ela vai olhar como o teu corpo está se movimentando, qual dosha está tendendo a sair do equilíbrio, ela vai ver os alimentos a partir de uma visão de doshas, ela vai olhar para as atividades do dia a dia que você faz pensando em doshas, e assim ela te coloca em equilíbrio de novo, tá? Essas coisas de fazer teste de dosha pela internet não é algo que eu gosto, não. Tem terapeuta que opta por isso para ter uma referência para ele, mas é muito difícil aquele questionário te levar à compreensão real do que é teu dosha. E eu prefiro nem fazer esse tipo de teste. Eu acho que eu prefiro a observação clínica mesmo.
E também esse tipo de estudo que a gente vê pronto na internet, às vezes causa muita confusão. Porque a pessoa fala assim, eu sou de dosha pitta, então eu tenho que comer comida pitta. O que você está chamando de você de dosha pitta? E o que você está chamando de comida pitta? É uma comida que abaixa ou eleva pitta? É uma comida que promove pitta vriddhi ou pitta kshaya? Então, a gente tem que saber direito, tá? Então, o que é especial nos doshas? É entender, é se entender e entender o outro, no seu desequilíbrio ou no seu equilíbrio. Então, pega o desenho do Popeye aí, que eu falei com vocês, que é muito bom. A Olivia Palito, o Popeye e o Brutus. Fisicamente, olha só, Olivia Palito, vata. Popeye, pita, ele transforma o espinafre muito rápido, né? E ganha mais músculo ali. E o Popeye, super cafa, corpo largo, né? E forte também. Agora, se pensar mentalmente, até parece que o diretor que criou, o realizador, o criador dos personagens, sabia Ayurveda. Porque a Olivia Palito é super avoada, né? Ela vive se metendo os pés pelas mãos. O Popeye, rapidinho ele esquenta se mexer com ele. E o Brutus, ele é muito apegado a Olivia Palito. Tem anos que ele tenta conquistar ela, mesmo sabendo que ela é namorada do papai. Fica muito mais fácil a gente entender os doshas. Agora tu começa a pensar em você, como é as suas características, até em desequilíbrio mesmo. Pensa para você, se você for mulher, como que geralmente é a tua TPM. Isso dá sinal dos seus equilíbrios e desequilíbrios, tá? E qual tipo de TPM você está passando? Uma TPM mais vata, uma TPM mais pita, uma TPM mais kapha? Mas isso é assunto para quem estuda a formação, né? Saúde da mulher é um assunto muito profundo que exige aí fazer um curso de formação em Ayurveda para ter uma compreensão séria sobre o assunto e profunda. Aqui, a ideia é trazer os pilares do Ayurveda mais para perto de você, para que você entenda e dialogue um pouco com o terapeuta que você vai escolher fazer tratamento, por exemplo. Eu entendi o que é Vata Pitta Kapha, quando ele te passa uma prescrição, por exemplo, ou simplesmente para usar isso na tua vida, porque a partir de agora você vai começar a observar um pouco melhor as pessoas. Então vamos pensar no desequilíbrio de Vata Pitta Kapha na mente de novo. Imagina que tu tá com Vata atacado na mente, ou seja, o Vata está gravado na tua mente, na tua cabeça. As informações vão ficar embaralhadas. Imagina, passa um vento na sua biblioteca de folhas, as folhas são sua informação, vai bagunçar tudo. Então, o que você tem que fazer ali? Você tem que colocar estrutura, né? Constrói uma parede para bloquear esse vento. Parede é água e lama, é kapha. Então, kapha contrapõe vata. Olha que coisa interessante, né? Agora, pensa que tu tá com raiva. A gente até fala, tá de cabeça quente, né? Olha o pita atuando aí na tua mente e provocando essa raiva. Tá vendo? Um pita de desequilíbrio. E aí, se você pensa assim, eu estou em letargia, estou meio depressivo, parece que você enfiou o corpo inteiro na lama. Olha o kapha aí. Agora, eu estou dizendo que o kapha é ruim, que o kapha é depressão? Não, estou falando dos desequilíbrios do kapha, dos desequilíbrios do pitta e desequilíbrios do vata. É só para desenhar aqui características para você poder começar a raciocinar sobre os doshas e sobre os Panchamahabhutas. Então, quando eu falei que a mãe chama os 7 filhos por filhos, é como se eu chamasse os Mahabhutas agrupados em 3 doshas. Então, quando eu falo assim, Vata, eu estou chamando 5 Mahabhutas, mas com uma quantidade muito maior de ar e éter. Quando eu falo Pitta, eu estou chamando todos os Mahabhutas, mas tem uma quantidade muito maior de fogo e depois de água. E se eu chamo Kapha, eu estou chamando todos os Mahabhutas com uma quantidade maior de água e terra, Jala e Prithvi. Entende? Então, doshas é um modo de se olhar a biodinâmica do corpo de maneira funcional. Então, como funciona o teu corpo, como o teu corpo se mantém no equilíbrio, como o teu corpo gera desequilíbrio. É a partir de tudo que você coloca no seu corpo, desde pensamento, ações e alimentação, por exemplo, e comportamento, que vai mexer com seus doshas, e os seus doshas que já tendem a se desequilibrar, começam a sair daquela estrutura natural deles, aquela porcentagem, aquela proporção que é particular tua. E aí, quando essa proporção foge muito da tua realidade de quando você foi concebido, aí tu começa a apresentar casos patológicos. E aí você precisa fazer um atendimento para resolver isso. Não, fazer um acompanhamento para resolver isso. Então, quando eu falo de Panchamahabhutas e doshas,
eu consigo olhar tudo no universo a partir de doshas ou de panchamahabhutas. Por exemplo, se eu falo com você assim, uma pena e uma coxa de frango, só para pegar do mesmo animal, tá? O que é mais vata, o que é mais kapha? A pena é mais vata, mais leve. O meio dela é quase oco. A coxa do frango é mais kapha, é mais carnuda, né? Se eu penso aí numa abóbora ou numa... por enquanto, só assim, tá, gente? Quando a gente vai estudar comida, lá no curso de formação de Ayurveda, a gente começa a interpretar os sabores com os doshas. Aqui é só para a gente visualizar. Então, a gente pensa numa abóbora e numa vagem, por exemplo. Uma vagem vata, mais leve, né? Tubular, inclusive, parece até que tem mais ar ali passando. Uma abóbora mais pesada, né? Tem mais conteúdo, parece até uma lama aquela abóbora, principalmente quando a gente cozinha, né? E aí é mais capa, ela é mais rígida, mais embotada, mais parada ali, né? Muito mais sólida. Então, tudo, é uma pimenta muito pita, muito quente. Então, a gente consegue olhar tudo no universo a partir da ótica dos doshas e dos mahabhutas. E isso é muito lindo, gente, porque isso é o princípio básico, formador de toda a teoria do Ayurveda para se tratar ou manter a saúde. Então, se eu começo a entender que como os doshas se movimentam no meu corpo, eu reinterpreto isso para entender o que fazer para combater esse movimento de afastar da minha identidade original, que a gente chama de prakriti, quando eu fui concebido, né? Curar um paciente ou levar um paciente à cura é fazer essa pessoa retornar para prakriti. Então, existe um parâmetro, e aí é importante saber o dosha do paciente depois de um tempo, é saber qual é esse parâmetro de saúde do paciente. O Charaka já diz, né, que é saber a prakriti, a vikriti, saber, ou seja, a sua constituição básica, como está esse desequilíbrio, saber sobre a geografia, saber sobre o tempo, deixa, kala, isso tudo é importante para que a gente, então, entenda o ser, entenda como ele está desequilibrado. Então, hoje eu quero pedir para vocês para evitar essas coisas assim, eu sou pita, eu preciso comer pita, eu preciso tomar um chá pita. Não, você tem que entender primeiro. Primeiro eu te peço para procurar um terapeuta Ayurveda, né? Se você não sabe ainda, mas você tem que entender primeiro o que está se desequilibrando em você. E o que você está chamando de chá pita? Chá pita é que tem conteúdos pita ou que tem algo que vai abaixar a pita. Isso tem que ficar bem claro. Então, vamos supor que eu quero fazer uma especiaria, e eu vou chamar de especiaria pita. Eu vou colocar ali muita pimenta, uma pimenta jalapeño, eu vou colocar ali gengibre em pó, eu vou colocar ali pimenta preta, eu vou colocar ali wasabi e vou misturar. Fiz uma pasta ali. Isso é muito quente, muito picante. Eu posso chamar isso de um tempero pita? Posso. Porque eu estou pondo esse nome, porque esse tempero tem características pita. Agora, vamos lá, eu pego aí alcaçuz, hibisco, água de coco, misturo. Eu posso chamar isso de mistura pita? Posso também, mas é muito frio. Eu estou falando, então, que eu vou equilibrar a pita, que eu vou esfriar o sistema. Então, é muito difícil. Essa Ayurveda que a gente vê muito pronta na internet parece um pouco a Ayurveda de botequim, né? Que ela não explica direito para a gente o que ela está chamando de uma dieta pita, uma dieta vata, uma dieta kapha, por exemplo. A gente precisa entender. O que eu peço para vocês entenderem nesse momento é: eu estou com uma queimação no estômago. Isso parece, tá, olhando simplesmente agora, tá, gente? Porque tem várias maneiras de se olhar queimação no estômago. Eu estou com uma queimação. Isso parece o quê? Parece que o pita está queimando. Então, a gente põe algo contrário do que queima ali dentro. E a gente acalma esse pita. E essa análise é muito profunda. E aí a gente aprende a fazer ela ao longo do curso de formação em terapeuta Ayurveda. Mas aqui o meu objetivo é que vocês comecem um pouco a se compreender. A gente vai ter uma aula só sobre alimento, que talvez vai ser o momento em que nessa conexão Ayurveda a gente consiga aplicar um pouco mais essa noção de doshas e panchamahabhutas.
e aí vocês conseguem ter um domínio um pouco maior da própria saúde, tá? Então, hoje a gente viu os Panchamahabhutas e os doshas, na aula anterior a gente viu sobre o que é Ayurveda. Então, aguardem, porque na próxima aula a gente tem um pouco mais de aprofundamento e eu espero que vocês tenham perguntas para fazer. As perguntas que já foram feitas e não foram respondidas, eu vou responder uma a uma, ou eu faço um vídeo para responder, ou eu mando lá no grupo do Telegram. Se você chegou nessa aula aqui e não está no grupo do Telegram, procure na minha bio no Instagram ou no Taila Veda e no próprio site do Taila Veda e clica no link para acessar o Telegram. Para quem não sabe, Telegram é um aplicativo parecido com, porque muita gente me perguntou, parecido com o WhatsApp, tá? É o concorrente do WhatsApp aí. Só que eu escolho o Telegram porque o nosso grupo já vai chegar a quase 1.100 pessoas e os grupos do WhatsApp têm máximo de 250 pessoas. Então, a gente escolheu a plataforma do Telegram para a gente não limitar o número de pessoas ali. Então, quem aqui assistiu esse vídeo e não está no grupo do Telegram, é só procurar o link na bio do meu Instagram, Eric Ayurveda, que vocês vão achar, ou no próprio Instituto Taila Veda, ou mandar uma mensagem direta, ou pedir aqui nos comentários que a gente coloca o link para vocês entrarem lá. E aí, ali, vocês podem... A gente sempre, eventualmente, abre para perguntas, vocês podem mandar ali também, e, eventualmente, a gente coloca as respostas das perguntas que não foram atendidas durante a aula. Hoje eu preferi bater, assim, direto a nossa aula, para não prolongar demais, e sabendo que a gente vai ter também uma aula só de tira-dúvidas, né? Então, eu espero vocês nas próximas aulas e que a gente consiga aí apaixonar cada vez mais por Ayurveda e a Ayurveda promover essa grande transformação que ela sempre promove na vida de todo mundo. Pessoal, muito obrigado por estarem presentes na aula de hoje. Eu estou adorando poder compartilhar esses assuntos com vocês. Eu espero que vocês também estejam gostando e me manda mensagem. A aula de hoje já começou a ser um pouco mais técnica, então chegou a hora de você começar a perguntar um pouco mais. E eu adoro receber perguntas. Então, vamos lá. Muito obrigado. Namastê. E tenha um excelente dia amanhã, depois da manhã e sempre. E hoje também, né? O dia ainda não acabou. Então, sejam felizes. Namastê. Até logo.